Oi, pessoal, eu sou a professora Simone Vieira e hoje eu descobri que eu estou a 2 vídeos falando sobre introdução. É, tá na hora de ser um pouco mais objetiva, né? Vamos para o desenvolvimento? Vem comigo. Então, vamos falar sobre o desenvolvimento, uma das partes mais importantes do seu texto. Lembra que eu falei sobre projeto de texto na aula passada? Lá no seu projeto de texto, você deveria dar um encaminhamento argumentativo, né? E até mesmo citar, né? Mencionar os argumentos, mas sem desenvolvê-los. Pois é, chegou a hora de desenvolver esses argumentos citados lá no seu projeto de texto. Digamos que você tenha falado sobre os entraves na doação de órgãos. E aí você mencionou que trataria desses entraves. Bom, você de repente pode ter só dito assim: nesse sentido, cabe analisarmos os entraves para a doação de órgãos. Você pode ter feito um encaminhamento argumentativo dessa forma, não tem problema. Mas você também pode ter dito que trataria dos argumentos, como a falta de informação da sociedade, a infraestrutura dos hospitais, a péssima infraestrutura das equipes, né, de captação de órgãos. Você pode ter mencionado os argumentos. Digamos que você tenha mencionado esses 3 argumentos. Você menciona na introdução, mas você desenvolve ao longo do texto. Então, se no seu projeto de texto você falou que o primeiro argumento seria a falta de informação da sociedade, você cria um primeiro parágrafo de desenvolvimento em que você vai se aprofundar nessa falta de informação da sociedade e de como isso atrapalha na doação de órgãos. Mas como produção de texto não é só teoria e também precisa ser praticada, vamos lá, vamos ver um exemplo. A princípio, é importante destacar que a falta de informação da sociedade é um dos fatores responsáveis pela queda nos índices de doação de órgãos. Tá vendo como você faz nesse período a retomada ao que foi dito lá na introdução? Primeiro por esse inicialmente, que também poderia ser colocado a princípio, em primeira análise, levando em consideração que o meu parágrafo de desenvolvimento também vai ter 3 períodos. É importante a gente perceber que o primeiro período vai ser sempre para retomada, o segundo período para comprovar, trazendo dados, notícias, exemplos, notícias de jornal que sirvam para argumentar, para comprovar a minha argumentação, e o meu terceiro período para criticar esses dados. Então, levando em consideração tudo isso, é importante a gente perceber que todo início de parágrafo de desenvolvimento precisa fazer uma retomada ao projeto de texto, ao que foi dito lá na introdução. No terceiro período do seu desenvolvimento, é o momento em que você vai criticar esses dados. Vamos ver um exemplo? É inadmissível ou é inaceitável que atualmente, com o desenvolvimento dos meios de comunicação, a falta de informação ainda represente um entrave para a doação de órgãos. Percebeu como esse inaceitável, inadmissível representam aí uma crítica que você está fazendo à situação? Então, gente, é sempre assim que vai acontecer o parágrafo de desenvolvimento. Nesse primeiro parágrafo, você tratou da falta de informação da sociedade. No segundo parágrafo, o correto, de acordo com a ordem que você colocou lá no projeto de texto, teríamos que tratar da falta de infraestrutura, né, ou da péssima infraestrutura dos hospitais. No terceiro parágrafo do desenvolvimento, você vai trazer a péssima infraestrutura das equipes de captação de órgãos. Então, em cada um desses parágrafos, você vai fazer sempre a mesma coisa: retomar o que foi dito lá na introdução, apresentar dados, exemplos com relação àquilo que você trouxe como argumento e, por último, criticar esses dados. Todas as vezes em que você for fazer um parágrafo de desenvolvimento, você tem que pensar em retomada, em dados e crítica, tá certo? Bom, gente, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, que eu tenha conseguido ser um pouco mais objetiva. Não se esqueça de fazer a inscrição no canal, deixa aquela curtida, bons estudos e até a próxima!